E aí, galerinha, voltamos, né, a mais um bloco. Eu disse que era rapidinho, não foi? Foi, como dizia o professor Raimundo, foi vapt e vupt, né? Então, ó, voltando, terminamos o bloco passado com o artigo 36, né? Agora nós vamos ao artigo 37. O que é que o artigo 37 diz? Ó, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados. E onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Preste atenção. Olha a tela. Muitas vezes a via tem um local apropriado para você fazer a operação de retorno. Aí geralmente tem o quê? Tem um semáforo, né? Com a setinha. Então você para ali, espera a setinha verde dar e você faz a operação de retorno. Mas existem alguns lugares, não é? Que não existe esse semáforo. Não existe esse local que você se desloca para fazer a operação de retorno ou a conversão à esquerda. Aí o que você faz? Geralmente, não é? Quando se diz acostamento, é porque você está falando em vias rurais. Então, nas vias urbanas, você não tem acostamento, você tem calçada, você tem passeios. Nas vias rurais, rodovias e estradas, aí você tem os acostamentos. Então, veja só, nessas vias rurais que não tem o semáforo, mas tem um acostamento, o que você vai fazer? Você vai para o acostamento e faz a conversão. Não pode fazer isso não, ó. Pega aqui, ó, vum, ó, fazer isso aqui. Não, você tem que ir para o acostamento à direita e fazer essa conversão. E se não fizer assim, Emanuel, ó, vum, caneta, artigo 204, anota aí, é uma infração grave, artigo 204 do Código de Trânsito Brasileiro. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deve fazer o quê? Ao sair pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito, tá aqui, ó, da pista, e executar sua manobra no menor espaço possível. Então, ó, sair pelo lado direito, eu devo, ó, fazer a manobra no menor espaço possível. Ao sair pelo lado esquerdo, estou saindo pelo lado esquerdo, veja, ó, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Ao sair pela via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo do seu eixo aqui, ó, da divisão da pista de rolamento. Então eu tenho que me aproximar. Posso ficar aqui não, tenho que ficar aqui, ó, bem pertinho da divisão aqui, ó, da pista. Quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou no bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas e aos veículos que circulam em sentido contrário. Ó, veículo vem aqui circulando, dou passagem para depois entrar, tá certo? Muito bem. Áreas adequadas para o retorno. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados. Quer por meio de sinalização, né? Então você vai ver aquelas placas, né, determinando como vai ser o retorno, quer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Então,
muito cuidado, né? Que esse artigo 40, pessoal, que trata de luzes, ó, cai muito em prova, mas cai muito mesmo. Então, além desse artigo 40 que a gente vai estudar, se liga nos seguintes artigos: 244, 250, 251 e 244, motocicletas, motonetas e ciclomotores, 250 para todos os veículos e o 251. Se liga nesses 3 artigos. Depois dá uma lidinha, além desse, dá uma lidinha nesses 3 artigos que eu falei para vocês, que tudo fala sobre luzes. 244, 250 e o 251 são as penalidades que eu vou aplicar, tá certo? E aqui é a regra. Não seguir a regra, aplica o quê? 244 ou 250 ou 251. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. O condutor manterá acesos os faróis do veículo. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. O condutor manterá acesos os faróis dos veículos, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis ou ainda nas rodovias, né? Então, essa lei, ela começou a vigorar, principalmente isso aqui, ó, luz baixa nas rodovias, começou a vigorar em 2016, né? É uma infração leve se você deixar de utilizar luz baixa nas rodovias, desde que muitos órgãos não estão cumprindo isso, viu, pessoal? Existe uma resolução do CONTRAN dizendo o seguinte, que deve ter uma placa informando que ali é uma rodovia e que se deve utilizar a luz baixa. Por que que acontece? Vocês já estudaram aí geografia, com certeza, e tem um fenômeno chamado de conurbação. Conurbação. Não é corno, não, é conurbação. E o que é o fenômeno da conurbação? Você não consegue identificar o que é o interior, o que é a cidade. Então, trazendo para o trânsito, você não consegue mais identificar o que é uma via urbana e o que é uma via rural. Você, ó, isso aqui é o quê? Via urbana ou via rural? Vou dar um exemplo aqui. Na região metropolitana aqui, a PE15. Né? A PE15 eu sei que é rodovia porque tem lá PE15, mas não tem identificação. Você sai da Agamenon Magalhães ali, de Olinda, e já entra na PE15. E não tem nada informando que ali é uma rodovia. Então, se você for penalizado, multado, porque estava sem luz baixa, ó, você pode por quê? Recorrer por quê? Deveria o órgão, que seria o DR, identificar que ali é uma rodovia e não há essa identificação. Beleza? Nas vias não iluminadas, ó, portanto aqui, ó, não iluminadas, o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ao seguir. Então veja, se a via for iluminada, não posso utilizar luz alta. Se a via não for iluminada, posso utilizar luz alta? Posso, desde que não utilize ao cruzar com outro veículo ou a que eu possa seguir. Beleza? A troca de luz baixa e alta de forma intermitente, não é? E por curto período de tempo. Então, a troca de luz, né? Chamado corta-luz, com o objetivo, veja só, eu só posso utilizar cortar luz, eu só posso fazer o corte de luz nas seguintes situações. Com o objetivo de advertir outros motoristas ou para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de riscos à segurança
para os veículos que circulam em sentido contrário. Então, mais uma vez, eu só posso fazer um corta-luz na seguinte situação: objetivo de advertir outros motoristas ou ainda indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança. Se eu não fizer isso, ficar cortando luz, por exemplo, para indicar ao veículo que vem lá na frente que existe fiscalização de trânsito, acontece isso, não acontece? O cara vai lá e, corta a luz, tem fiscalização de trânsito lá atrás. Caneta. Tá lá naqueles artigos que eu disse. 244, 250 e o 251. Nesse caso aqui, salvo engano, ou tá no 250 ou tá no 251. Beleza? O condutor manterá acesas, pelo menos, as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Meus amigos, alguns sempre me perguntam, Emanuel, o que é luz de posição? Quando você liga o carro, não é? Você tem, 2 pontos de luz, não é? Ligou o carro, o que você vai fazer? Vai rodar, não sei como é teu carro, não é? Tem carros que são automáticos, né? O meu é automático, quando liga, já liga a luz. Mas esses carros que não são automáticos, o que acontece? Você, dá o primeiro giro. O primeiro giro é o quê? A luz de posição. O segundo giro é a luz baixa. Tá certo? Então, ligou o primeiro giro, luz de posição. Tá? Então, eu devo sempre ligar essa luz de posição. Não é a luz baixa, é a luz de posição. Quando sob chuva forte, neblina ou cerração. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Emanuel, o que é imobilização? Uma parada ou um estacionamento. Quando a regulamentação da via assim o determinar. Então pode haver a sinalização determinando, use o pisca-alerta. Quando acontece isso, Emanuel? Não lembro. Quando você vai viajar, por exemplo, para Gramado, não sei se você já foi a Gramado, ou aquelas regiões das Serras Gaúchas, existe muita neblina, muita cerração, né? E tem placas lá indicando, use o pisca-alerta, utilize o pisca-alerta. Por quê? Para outros veículos possam saber que um veículo está ali na frente. Então, por isso que utiliza-se, né, o pisca-alerta. Então, nessas regiões da Serra Gaúcha, né, então, tem muita cerração, né, inclusive é muito perigoso, né, aquelas pistas, né, ali acontecem muitos acidentes, que aquela serra você vai passando ali, você vê um cânion, não é, lá de baixo, não é brincadeira não. Então, ali é obrigatório o uso do pisca-alerta, tá certo? Durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz da placa. Claro que sim. Porque se não manter, neguinho, caneta. O condutor manterá acesas à noite a luz de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descargas de mercadorias. O que ele quer dizer? Estacionou o veículo para embarque ou desembarque. Parou o veículo para embarque ou desembarque, não pode desligar as luzes, não. Tem que manter, no mínimo, a luz de posição do veículo. Beleza? Tranquilo? Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo, regular de passageiros, presta atenção nisso aqui. Quando circular em faixas próprias, a eles destinadas
E os ciclomotorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Então, temos dois tipos de veículo. Primeiro veículo, veículo de transporte coletivo de passageiro, o famoso busão. Segundo, ciclomotores são os ciclomotores, né? São ciclomotores, são as scooters, as famosas scooters, cuja velocidade é de até 50 km por hora. Não passa disso. As scooters, chamados ciclomotores, só podem ter a velocidade de até 50 km por hora. Então, para esses veículos, primeiro, busão. Circulou em faixa própria. Exemplo, quem conhece a Caxangá aqui, na Caxangá, tem uma faixa própria para os ônibus. Então, naquela faixa própria, eles devem usar o quê? Luz. Então, ó, eles devem usar, não é a luz de posição. Nesse caso, tem que usar o quê? A luz baixa. Durante o dia ou a noite, não importa. De noite, esse busão, circulando em faixa própria, tem que utilizar o quê? Luz baixa, de dia e de noite. E os ciclomotores, não importa, é como motocicletas, como as motonetas, independe. Circulou dia ou de noite, luz baixa. Não precisa ter faixa própria para eles. Só basta eles circularem nas vias. Ciclomotores, motonetas e motocicletas devem o quê? Utilizar a luz baixa, de dia ou de noite. Não tem aqui, Emanuel, motocicletas e motonetas. Mas lá na frente a gente vai ver, quando for falar de motocicletas e motonetas, você vai ver que existe a obrigatoriedade também desses veículos, independente de dia, de hora, tem que usar luz baixa, de dia ou de noite. Artigo, a penalidade para se esses veículos não usarem luz baixa de dia e de noite, está prevista lá no artigo 244. Beleza? Tranquilo? Muito bem. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, desde que em toque breve nas seguintes situações. Então preste atenção, isso aqui é muito interessante essa situação. Porque tem neguinho, velho, que parece que a buzina, não é? É objeto de molegação. O cara não pode ver a buzina que está, ó, buzinando, sem necessidade, né? Só para molegar a peste da buzina. E não é assim, não. Então você tem regras para utilizar a buzina. Primeiro, eu só posso fazer uso da buzina desde que em toque breve. E para quê? Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Para fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Ou ainda, fora das áreas urbanas, ou seja, nas vias rurais, quando for conveniente advertir um condutor que se tem um propósito de ultrapassá-lo. Então, nessas duas situações, eu posso utilizar a buzina. Emanuel, e se eu utilizar a buzina, sem ser nessas situações, acontece o quê? Caneta. Caneta. O diretor está dizendo aqui que faz isso. Canetado. Infração leve. Né? Artigo 227 do Código de Trânsito Brasileiro. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança. Então, eu só posso frear bruscamente, né, por razões de segurança. Inclusive, não é? Existem umas infrações que estão lá previstas nos artigos 134, 173, 174 e 175, que fala sobre essas manobras, né? Então, fala sobre pega, fala sobre cavalo de pau, fala sobre freadas bruscas, fala sobre, ó,
a cantada de pneus, artigo 173, 174 e 175. Vejam lá que as infrações são pesadas, não é? Inclusive, cabendo suspensão do direito de dirigir, não é? Então, não posso frear bruscamente, por livre e espontânea vontade, cantar pneus quando bem eu quiser, que tem cara que é assim, né? Tá passando com seu carro. Aí vem uma boizinha, um filezinho na parada de ônibus. Para se amostrar, ele faz o quê? Dá uma cantada de pneu para dizer, ó, tô aqui. Aí você viu, aí você faz o quê? Caneta para ele, ó, baixar a bolinha dele. Você para ele, né? Pra boizinha ver que ele foi parado. E você lá, ó, de frente pra boizinha ver que você tá, ó, canetando ele. E a boizinha rindo, ó, que babaca, que bestão, né? Caneta. Então, esses artigos são 173, 174 e 175, beleza? Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via, além de não obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade anormalmente reduzida. Meu amigo, tem cara que acha que está desfilando na via, não é isso? Tem cara que, ó, desfilando na via. E não pode. Você não pode nem andar com a velocidade acima da permitida, mas também você não pode andar com uma velocidade abaixo da permitida. Salvo se for na faixa da direita. Na faixa da direita, você pode andar com a velocidade reduzida, inclusive abaixo da velocidade mínima permitida para a via. E Manuel, é sim. Dá lá uma olhada no artigo 219, não é, do Código de Trânsito Brasileiro. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco, nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser que haja perigo iminente. Indicar de forma clara e com antecedência necessária e sinalização devida, ó, frear as luzes do stop, né? Liga a manobra de redução do veículo. Ao aproximar-se de qualquer cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham direito de preferência. Ou seja, cheguei no cruzamento. Aquela regra de cruzamento está sinalizado? Tá, aí não tem problema. Aí eu vou ver. Vermelho, verde. Não está sinalizado. Qual é a regra de preferência? O veículo que vier à direita. Beleza? Tendo a placa, paro. Tendo a placa, dê a preferência, paro para dar a preferência. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, esse artigo 45 acontece muito, não é? Vem aqui para Agamenon Magalhães, aqui em Recife, você vai ver muito esse dispositivo. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo e impedindo a passagem do trânsito. Ou seja, o que acontece muito, pessoal? Cruzamento. Aí o cara deu o veículo da frente, foi a ele, vou seguir. Só que o veículo da frente parou e ele ficou no meio do cruzamento, né? Ou seja, o aperreadinho. Não pode esperar o aperreadinho. Não pode esperar. E para esse aperreadinho tem o quê?
Caneta. Caneta. Então, o que ele deve fazer? Deve esperar sempre, no cruzamento, sempre deve existir uma faixa de pedestre, então ele espera antes da faixa de pedestre para que o veículo lá da frente ultrapasse lá a via para que ele possa seguir e não ficar no meio atrapalhando os outros veículos. Inciso 46. Inciso 46 não, perdão. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito da via, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência. Ou seja, carro quebrou, qual é a sinalização? O triângulo, né? O triângulo é a sinalização. Aí ele fala do CONTRAN, porque lá o CONTRAN tem uma resolução determinando a distância, não é? Que deve ter esse triângulo do veículo. E lá o CONTRAN diz nessa resolução que é no mínimo 30 metros. No mínimo 30 metros de distância. Alguém faz isso, meu diretor? Não. Tem cara que faz pior. Coloca o triângulo no para-choque. Né? Quem geralmente faz isso é ônibus. Não sei se vocês já perceberam que ônibus, quando quebra, coloca o triângulo no para-choque. Caneta, meu velho, caneta. O triângulo deve ser colocado a uma distância de no mínimo 30 metros. Agora, o que acontece? Muitas vezes você não consegue fazer isso. Né? Então, pelo menos, se não vai dar os 30 metros, deixe pelo menos numa distância suficiente para que os carros que estão vindo saibam que há uma imobilização do veículo à frente. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros. Preste atenção. Quer saber sobre estacionamento e parada? Artigo 47 é importante, né? O artigo 48 é importante. Artigo 49 é importante. Mas outros artigos são importantes, que são as penalidades. Quais são as penalidades? De estacionamento e parada, elas estão previstas em 2 artigos. Artigo 181, que é estacionamento, artigo 182 é parada. Além disso, você tem que ir para o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro para saber os conceitos de estacionamento e parada. Eu já dei esse conceito, vou repetir. Conceito de estacionamento: imobilização por tempo estritamente necessário, imobilização por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então, estacionamento, imobilização por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Parada, imobilização do veículo por tempo estritamente necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Estacionamento, imobilizei, desceu, demorou um pouquinho, desceu, subiu. Parada, desceu, subiu, desceu, subiu. Ou seja, parada rápido, dinâmico, estacionamento mais lento, tá certo? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler esses artigos que tratam de estacionamento e parada. A gente vai ver isso no próximo bloco, porque demanda um tempinho, tá certo? E nós já estamos chegando aos nossos 30 minutos. Então, chegamos aos nossos 30 minutos. Segundo bloco, o próximo bloco é o quê? Exercícios. Valeu? Já já eu volto fazendo exercícios com vocês. Até mais, pessoal.